Boa tarde, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e de forma muito especial o professor Dr. José Alberto Pereira Pinto, que teve a generosidade de aceitar o convite da subcomissão para ser ouvido em audição, atendendo à área de intervenção da associação a que preside, a Associação Portuguesa para a Educação nas Prisões. Queria começar por pedir a todos desculpa por este espaço de tempo em que tivemos que aguardar quórum para o funcionamento da subcomissão, uma vez que há pouco acabou a sessão plenária, mas agora que temos condições para funcionar, podemos dar início a esta audição. Julgo que estarão todos familiarizados com a metodologia que iremos utilizar. Em primeiro lugar, uma intervenção da Associação na pessoa do seu Presidente com a duração máxima de 10 minutos. Seguir-se-ão as intervenções dos grupos parlamentares por um tempo não superior a 4 minutos cada uma. A intervenção da senhora deputada não inscrita, se entretanto se juntar à reunião, por um tempo não superior a 2 minutos. E, no fim, uma intervenção final da Associação de 15 minutos para comentar e responder às questões que tenham sido colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Nesta oportunidade também, e tratando-se da nossa primeira reunião no ano de 2021, quero endereçar às senhoras e aos senhores deputados, naturalmente que ao senhor Presidente da Associação e, através de si, a todos os associados, os melhores votos para o ano de 2021 e que consigamos superar os grandes desafios que Portugal, mas também o mundo, enfrenta por força da crise pandémica que enfrentamos. E, deixadas estas notas iniciais, eu passaria de imediato a palavra ao professor Dr. Pereira Pinto, para fazer a sua intervenção inicial de 10 minutos, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade para se juntar à subcomissão. Tem a palavra. Muito boa tarde, Sra. Presidente. Eu pedia que me fosse disponibilizada a partilha de ecrã. Muito bem, vamos fazer isso. Já está. Segundo me informam os serviços, já está. Okay. Já estamos a visualizar na parte esquerda do seu ecrã. Não. Ok, ainda não. Eu pedia, Sr. Professor, que pudesse então partilhar o seu ecrã connosco. Sim, senhor. Não sei se estão a ver. Neste momento estamos com alguma dificuldade em visualizar, mas vou verificar se é uma questão técnica nossa. Os serviços dão-me indicação de que o Sr. Professor deverá iniciar agora a sua partilha de ecrã. Já estou a partilhar. Conseguem ver? Não, estamos com a sua imagem. Ok. Eu vou partilhar. Vamos lá. O que me aparece aqui é os controlos de partilha estão desativados por política. Para partilhar, peço a alguém na reunião para torná-lo apresentador ou inicie sessão e volte a juntar-se à reunião. Senhor Professor, eu vou pedir aos serviços técnicos que comuniquem diretamente consigo, sim. apenas porque eu não tenho conhecimentos técnicos que possa guiá-lo nesta tarefa e ficará melhor servido com o apoio técnico dos serviços. Muito obrigado. Está bem. Ok, já está. Já vejo. Ok, partilhar ecrã. Bem. Já estamos a ver a apresentação. Já estão a ver? Já, muito obrigada. Bom,
Ok. Pois, mas eu deixei de ver. Nós também. Oh, meu Deus. Nós também não... Agora, ok, já estamos a ver e eu vou contar os 10 minutos apenas a partir de agora. Faça favor. Ok, está bem. Portanto, excelentíssima senhora Presidente da Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, desde já agradeço o convite que foi feito à Associação Portuguesa de Educação nas Prisões para participar nesta audição. Quanto à minha intervenção inicial, esta será dividida em 3 partes. Uma primeira dedicada ao enquadramento da educação nas prisões, uma segunda a um breve resumo sobre o que nesta matéria vem sendo feito em Portugal e uma terceira sobre o trabalho da Associação Portuguesa de Educação nas Prisões, com a apresentação de algumas propostas para o ensino em meio prisional. Temos então a primeira parte, a educação nas prisões, o enquadramento. Portanto, a educação nas prisões possibilita uma oportunidade de participação em programas de formação facilitadores de processos de reinserção. A matriz da educação nas prisões, a ENP, a sigla, confluem as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, também conhecidas por regras de Nelson Mandela, nomeadamente a regra 104, que define que a obrigatoriedade da educação em meio prisional deverá ser para jovens e analfabetos, e também defende um modelo de educação similar ao oferecido em meio livre, de modo a permitir o prosseguimento de estudos pós-libertação. De igual modo, as recomendações do Conselho da Europa, que definem que, através do aumento de qualificações da população reclusa, estas deverão objetivar a promoção da reinclusão sociolaboral e a participação de ex-reclusos no desenvolvimento das comunidades em igualdade de oportunidades com demais cidadãos em liberdade. Passamos agora à segunda parte, a educação nas prisões em Portugal, um breve resumo pós-25 de Abril, até ao final da década de 70. No início dos anos 70 do século passado, aproximadamente 25% da população prisional não sabia ler nem escrever. A ENP encontrava-se entregue ao espírito de boa vontade de funcionários da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, a reclusos mais instruídos que ensinavam aos colegas, à igreja, a visitadores e associações de voluntariado, entre outros. A reforma prisional de 79 realçou a necessidade de organização de programas de educação nas prisões. Para tal, fomentou a colaboração ativa entre os Ministérios da Justiça e Educação no combate às baixas qualificações. Promoveu ainda e possibilitou a publicação de legislação conjunta atribuindo ao Ministério da Educação a organização e o exercício do ensino nas prisões a cargo de professores, e ao Ministério da Justiça a criação de condições para o seu funcionamento, nomeadamente salas de aula e seu apetrechamento, e a facilitação de condições para acesso dos reclusos às aulas. Para além do mais, propôs ainda e estabeleceu planos de estudo e regime de avaliação equivalentes aos do ensino em meio livre. No final da década de 70 e início de 80, dá-se o início da ENP, nomeadamente através de fases piloto, testadas e alargadas aos restantes EPs. Estas começaram pelos ensinos primário e preparatório, seguindo-se o ensino secundário. Para tal, foram criadas as escolas associadas, cujo critério presidiu a proximidade aos estabelecimentos prisionais. Na década de 90, encontramos já uma educação nas prisões consolidada e consignada em documento legislativo único, nomeadamente o despacho conjunto 451/99, ainda em vigor, contudo, a necessitar de uma revisão urgente. Também o ensino superior esteve consignado através do estabelecimento de protocolos com a então Direção-Geral dos Serviços Prisionais, para os quais cito alguns exemplos, nomeadamente a Universidade Aberta, em 98, através da educação à distância, sobretudo por via do recurso ao suporte de papel, a Universidade da Madeira, em 2012, com o ensino presencial, nomeadamente a possibilidade dos docentes de dirigirem ao OEP do Funchal para lecionarem, e mais recentemente, uma vez mais, a Universidade Aberta, em 2016, através do ensino à distância, nomeadamente através da modalidade de e-learning. Os níveis de instrução da população prisional em 2019, são os dados mais recentes de que dispomos, o número de reclusos era de 12.793. Destes reclusos, 3,5% não sabia ler nem escrever. 3,6% sabia ler. 23,4% tinham o primeiro ciclo do ensino básico. 24,1% o segundo ciclo. 28,2% o terceiro. Quanto ao ensino secundário, 12,8%. E o ensino superior, 2,9%. Estes são dados preocupantes que merecem da nossa parte, para além de uma reflexão, provavelmente a necessidade de aplicação de medidas mais eficazes. Ainda nestes dados, aproximadamente 40% dos reclusos encontravam-se inscritos em programas de formação. Destes, 65% em formação escolar e 35% em formação profissional. Ainda em 2019, lecionavam nos EPs 529 professores oriundos de escolas associadas.
Passamos agora à terceira parte, a Associação Portuguesa de Educação nas Prisões, o trabalho desenvolvido e algumas propostas que temos a apresentar. Portanto, esta foi criada, a Associação Portuguesa de Educação nas Prisões, ou APENP, agora vou-me reger à sigla APENP, foi criada em 2018 na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É um tipo de organização, portanto, é uma organização não governamental sem fins lucrativos, cujos objetivos residem na promoção, defesa, efetivação e desenvolvimento da educação em contexto prisional. Encontra-se filiada na European Prison Education Association, portanto, uma ONG também com assento no Conselho da Europa. Da sua estrutura, a sua estrutura compreende os centros de ensinos básico, secundário e superior, diversas instituições nacionais com experiência de lecionação em contexto prisional e em investigação e produção de conhecimento na área da educação nas prisões. Quanto ao trabalho desenvolvido pela APENP, cito a publicação de newsletters, nas quais constam materiais de apoio à educação nas prisões, trabalhos de professores, reclusos, divulgação de atividades envolvidas nos EPs, projetos, artigos científicos, entre outros. Chamo também a atenção para a elaboração de um estudo que efetuámos e que foi publicado em junho do ano passado sobre os efeitos da pandemia, que há pouco a Sra. Presidente referiu, portanto, na educação nas prisões, cujos pontos que nós destacamos, os pontos fortes e os constrangimentos, os atores envolvidos, as modalidades de ensino à distância adotadas, os materiais utilizados. Estes resultados e recomendações foram enviados aos Ministérios da Tutela e encontram-se também disponíveis no nosso site. Continuando, o trabalho também da APENP no âmbito da tradução para português das recomendações do Conselho da Europa, finalmente, desde 89, o ano passado, procedemos à tradução dessas mesmas recomendações para o português, encontram-se também no nosso site. A participação em seminários e conferências sobre educação nas prisões em Portugal e no estrangeiro. A organização do primeiro Congresso Nacional da APENP, uma formação acreditada pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua, como sabem, é o órgão que em Portugal acredita e certifica a formação de professores. Infelizmente, uma vez mais, por motivos de pandemia, teve de ser cancelado, encontrava-se previsto para maio do ano anterior. Também a participação em eventos, em projetos internacionais, a 17ª Conferência Internacional da EPA, que se realizou em Dublin em 2019, Eu chamo agora a atenção para o concurso International Day of Education in Prison em 2019, em Timișoara, na Roménia. Portugal arrecadou o primeiro prémio com um trabalho de formandos do EP do Montijo. Trabalho esse que já havia vencido também um prémio da educação das prisões em Portugal, um concurso também promovido por nós pela APENP. Sublinho ainda a participação da APENP em projetos Erasmus+, no âmbito da educação nas prisões em consórcios internacionais. Um destes projetos já está aprovado e encontra-se no seu início, e outros dois encontram-se em fase de avaliação de candidaturas, e estes dois projetos dedicam-se à educação digital em contexto prisional. Por fim, uma vez mais, infelizmente, os efeitos da pandemia por Covid-19 afetaram de forma significativa a educação nas prisões. Realço a passagem do ensino presencial ao ensino à distância, contudo, chama a atenção para a disparidade com o ensino praticado em meio livre. Algumas propostas da APENP para o desenvolvimento do ensino nas prisões, sendo que algumas destas constam já de estudo publicado em junho do ano passado, sobre efeitos da pandemia no ensino à distância nos EPs. A primeira delas, o modelo de ensino à distância. Constatamos, o modelo assíncrono, seguido na quase totalidade dos estabelecimentos prisionais, tem assentado no suporte de papel, apresentando constrangimentos vários e limitações no seu alcance, nomeadamente impedindo processos de interação professor-aluno, dificultando o normal percurso de aquisição e desenvolvimento de competências e tornando mais complexo o processo de aferição das aprendizagens. A nossa proposta é encarar o atual contexto de pandemia como uma oportunidade para se apostar num modelo de ensino à distância assente em plataformas digitais de forma segura e controlada, tendo por base o know-how e os recursos das escolas associadas e em estreita colaboração com a tutela prisional. A segunda proposta também vem neste segmento, a escola digital. Constatação, na maior parte dos casos, o parque informático dos EPs é antiquado e desatualizado e tem-se assumido como um obstáculo ao desenvolvimento do processo de educação e formação dos alunos nestes estabelecimentos. A nossa proposta, com base num princípio de equidade de tratamento dos alunos por parte do Ministério da Educação, no meio exterior, no âmbito da implementação do programa Escola Digital em curso, deverá este Ministério igualmente estender a sua aplicação ao ensino nos estabelecimentos prisionais, ficando este equipamento informático sob responsabilidade das escolas associadas. Terceira e última proposta,
Remissão de parte do tempo de execução da pena por formação. Constatação. Considerando que a educação em meio prisional desempenha um papel fundamental no processo de reinserção, tal como diversos estudos e organizações a nível internacional o têm referido, considerando também a necessidade de travar um combate mais assertivo às baixas qualificações da população prisional, e considerando ainda que a aplicação de medidas de flexibilização da execução da pena sobre matéria de formação deverá merecer melhor clarificação, entenda a PENP que uma medida mais eficaz à participação dos reclusos em programas DNP passará pelo período de frequência e conclusão com aproveitamento da formação, contar para efeitos de remissão de parte do tempo de execução da pena, constando no CEP e legislação afim, à imagem do que sucede em outros países, nomeadamente o Brasil. Para o efeito, damos o seguinte exemplo: X horas de frequência de formação corresponderão a Y dias de remissão da pena. E ainda, a conclusão com o aproveitamento de ciclo de estudos a crescer ao tempo da pena de remédio. Agradeço a vossa atenção e o meu muito obrigado. Eu é que agradeço, Sr. Professor Pereira Pinto, pela sua apresentação, que foi muito elucidativa e útil, não apenas para melhor conhecermos a atividade que a Associação desenvolve, mas também pelo enquadramento que partilhou connosco e que nos deixou certamente mais enriquecidos relativamente ao conhecimento desta realidade tão relevante para o bom funcionamento do sistema prisional. Eu passaria agora às intervenções. Tenho inscrita a senhora deputada Joana Sá Pereira, do Partido Socialista, a quem dou de imediato a palavra para a sua intervenção. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Professor Pereira Pinto, antes de mais também dar os meus votos de um excelente ano de 2021 para todos os quantos nos encontramos nesta audição, e começaria naturalmente por destacar a importância do trabalho que a associação que o Sr. Professor dirige tem feito, não obstante ser recente, mas é um trabalho que tem tido alguma visibilidade no meio prisional e, portanto, dar essa nota de destaque da parte do Grupo Parlamentar do PS e de reconhecimento pelo trabalho que faz com a população prisional, que é um trabalho de grande mérito, sobretudo no objetivo que todos nós pretendemos, que é promover uma componente muito importante da ressocialização, e que reconhecemos a Associação tem um papel muito determinante nessa matéria. O Sr. Professor deu-nos algumas notas que naturalmente mereceram a nossa atenção. Reconheceu a debilidade do ensino à distância em plena pandemia, que naturalmente também teve que se adaptar a estas circunstâncias, e também tomámos boa nota das sugestões que deu quanto ao melhoramento deste modelo que atualmente se encontra em prática nos estabelecimentos prisionais, e também, enfim, recolhemos bons contributos naquilo que foi a sua análise global relativamente a esta componente muito importante. É verdade que a educação para nós, para o Grupo Parlamentar do PS, é uma componente e uma dimensão muito importante na componente e no objetivo da ressocialização da população prisional. É, aliás, um princípio orientador do nosso Código de Execução de Penas, que está agora a fazer 12 anos, e é um princípio que nós destacamos e que reconhecemos a sua importância. Esta é uma audição em que, sobretudo, nós estamos aqui para ouvir os contributos que a Associação nos pode dar e que naturalmente já nos avançou alguns, mas que, não obstante isso, nós temos algumas perguntas para lhe fazer. Os dados de baixa escolaridade que começou por nos apresentar são, de facto, dados que nós consideramos preocupantes e que devem merecer naturalmente a nossa reflexão, a reflexão de todos os grupos parlamentares, para encontrar soluções que procurem melhorar esses índices e melhorar também aquele que é o grau de formação e de ensino da nossa população prisional. Sr. Professor, é óbvio, isto, enfim, é um dado adquirido, a finalidade da execução da pena de prisão é nada mais nada menos que a ressocialização e, portanto, o acesso à educação é um dos elementos essenciais para que ela possa, de facto, ser bem sucedida. E aquilo que nós queremos perguntar ao Sr. Professor, que tem um contacto muito próximo com esta realidade,
era, no fundo, do contacto que tem, qual é que é o interesse, a avaliação que faz do interesse dos reclusos, da população prisional, relativamente às ofertas de educação que existem atualmente nos EPs e que obstáculos é que identifica relativamente também a estas ofertas. Que sugestões de melhoria do sistema entende que podem ser determinantes para concretizarmos? Queria perguntar-lhe também, até porque nós temos uma população prisional bastante idosa, e relativamente a esta franja da nossa população prisional, quais é que são as especificidades neste setor, nesta componente da educação nesta franja da população, quais é que são as especificidades e o que é que nós também podemos fazer para melhorar essa dimensão? De igual modo, também numa franja da população prisional, Senhora que também Deputada, merece... vou pedir que conclua. É a última pergunta, Sra. Presidente. Muito obrigada. Relativamente à população prisional estrangeira, que meios é que existem, que meios é que neste momento estão a ser concretizados para a educação dos reclusos? E terminava agradecendo a tolerância da Sra. Presidente e agradecendo ao professor Pereira Pinto o contributo que hoje nos trouxe. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Pedro Rodrigues, do PSD, que nos acompanha por videoconferência e a quem dou de imediato a palavra. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito esta oportunidade que me dirijo pela primeira vez à Comissão neste ano 2021 para desejar a todos um bom ano. Agradeço também ao Sr. Presidente da Associação que hoje se junta a nós, agradeço a sua simpatia, a sua disponibilidade e, naturalmente, desejo-lhe também um bom ano e não quero deixar, evidentemente, de o felicitar pelo trabalho extraordinário que tem sido feito numa área que é absolutamente fundamental e crítica numa... Sr. Deputado, eu peço desculpa de interrompê-lo, mas não tem a sua câmara ligada e tínhamos todo o gosto em poder acompanhar integralmente a sua intervenção. Muito obrigada. Já o estamos a ver. Estava convencido que já me estavam a ver. Muito bem. Dizia eu que não queria deixar, naturalmente, de felicitar a Associação pelo trabalho que desenvolve numa área fundamental para a reinserção social dos reclusos. Como é sabido, o Código de Execução de Penas aponta a reinserção como um dos objetivos fundamentais na execução das penas e, naturalmente, que a educação, o esforço da educação e da formação profissional dos reclusos é absolutamente crítica para que essa reinserção seja efetiva. E, portanto, queria felicitá-lo por isso. Quero só deixar duas questões muito breves, agradecendo também a intervenção feita. A primeira diz respeito a uma questão que o Sr. Presidente referiu na sua intervenção, que diz respeito a um estudo que foi realizado recentemente sobre o efeito da pandemia, o impacto da pandemia no desenvolvimento da tarefa de desenvolvimento de tarefas de educação e de formação nas cadeias. Eu gostava de perceber um pouco que efeito foi esse, que impacto teve a pandemia nessa função e como estão a decorrer hoje os trabalhos com as restrições que compreenderemos, mas que impacto terá a pandemia nesta matéria. A segunda questão que eu queria sublinhar diz respeito a uma matéria que me preocupa particularmente e que preocupa o grupo parlamentar do PSD, que tem que ver com a pouquíssima participação eleitoral dos reclusos nos atos eleitorais. Bem sei que, aliás, tivemos já aqui em tempos uma intervenção de uma das associações que desenvolve apoio aos reclusos que referiu justamente também esta matéria. Os contactos que temos com a população prisional apontam também para essa frágil participação dos reclusos nos atos eleitorais. E, portanto, a pergunta que eu lhe colocava é se tem conhecimento que existe algum módulo, algum conteúdo determinado para a educação para a cidadania e para a formação da população prisional para estas matérias e se há programas específicos que sejam desenvolvidos para incentivar o envolvimento cívico dos cidadãos que estão em situação de reclusão na nossa vida coletiva. E a terceira questão que lhe queria deixar, e assim termino, diz respeito a uma preocupação que temos também, que tem que ver com a circunstância de não se conhecerem em Portugal com precisão os números relativos à reincidência criminal.
e queria lhe perguntar se tem alguma consciência, algum conhecimento de algum estudo que faça uma relação, ou que estabeleça uma relação entre o desenvolvimento do programa de formação e educação nas cadeias e o impacto que isso tem na reinserção social dos reclusos. No fundo, saber se há um acompanhamento posterior à saída ou ao cumprimento das penas e se há estabelecida alguma relação entre o desenvolvimento deste tipo de programas nas prisões portuguesas, nos estabelecimentos prisionais portugueses e o impacto da sua reinserção social. E terminaria agradecendo uma vez mais a sua disponibilidade e disponibilizando também o grupo parlamentar do PSD para tudo quanto entenda necessário no desenvolvimento das vossas atividades. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Rodrigues. Não temos mais inscrições e, portanto, eu passaria já a palavra ao Sr. Presidente da Associação para fazer o favor de, em 15 minutos, comentar e responder às questões abordadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Tem a palavra. Ora bem, relativamente à questão colocada pela senhora deputada Joana Sá Pereira, sobre a avaliação que possamos fazer sobre a oferta de formação nos EPs, portanto, a oferta que existe, tal como referi há pouco, portanto, é a oferta, portanto, eu vou falar em termos de formação, da oferta formal, portanto, a formação escolar e também a formação profissional. Portanto, a oferta existe por parte do Ministério da Educação. Os cursos portanto, a maior parte desta incidência em termos de oferta são nos cursos EFA, portanto, os cursos de Educação e Formação de Adultos, que têm tido uma enorme aceitação neste momento. Digamos que o ensino, tal como conhecíamos até há coisa de uma década e meia atrás, aquele ensino enciclopédico, aquele ensino que de certa forma copiava o ensino que era oferecido nas escolas e se transpunha esse ensino também para os adultos nos EPs, isso de certa forma está cada vez mais em desuso. Devo dizer que há poucos EPs em Portugal que têm ainda esse tipo de ensino a funcionar. Estou-me a lembrar, por exemplo, do EP de Sintra, do EP de Coimbra, possivelmente o EP do Porto, Custóias, não tenho a certeza, mas julgo que sim também, que ainda tem esses cursos, portanto, tal como funciona no ensino cá fora, portanto, no ensino é meio livre. Portanto, o ensino, os cursos EFA, portanto, esse tipo de formação advém já da formação para adultos que é praticada lá fora, no estrangeiro. Portanto, os cursos de educação e formação partem do pressuposto da aprendizagem e do ensino experiencial. Ou seja, nós pegamos nas experiências de vida dos adultos, neste caso eu não vou falar em reclusos, porque esse modelo de ensino também funciona em meio livre, e transformamos e mobilizamos essas competências adquiridas e tentamos dinamizar no sentido de desenvolver essas mesmas competências. Ou seja, nós não partimos de um ponto zero e vamos trabalhar os conteúdos e vamos, de certa forma, debitar informação. Isso não funciona na educação de adultos. Eu devo dizer que os cursos com maior aceitação, e respondendo à sua pergunta, são os cursos EFA. Esses são promovidos pelas escolas associadas no âmbito do Ministério da Educação e têm uma maior aceitação por parte dos formandos, dos reclusos, neste caso, bem como as formações modulares. As formações modulares podem também, e são, é uma oferta também fornecida pelas escolas associadas, nas quais os professores poderão dar formações no âmbito do artesanato, no âmbito estou-me a lembrar do desporto, também da música, etc. Portanto, as escolas têm esses recursos humanos, as escolas, portanto, o ensino não superior tem esses recursos humanos. No âmbito do ensino superior, tal como eu referi há pouco, temos o ensino através da modalidade de e-learning. Eu devo dizer que neste momento a Universidade Aberta está a dinamizar esse ensino em vários EPs, portanto, um colega, portanto, através como o professor José António Moreira, o nosso colega na Associação do Centro da Universidade Aberta, que tem o programa em funcionamento, o Educa Online, e que está a funcionar, portanto, o ensino superior nos estabelecimentos prisionais e que está a ter também alguma aceitação por parte não só da Direção-Geral de Reinserção de Serviços Prisionais, mas sobretudo por parte da população
população reclusa tem vindo a aderir e, inclusivamente, já foram feitos documentários que até já passaram na comunicação social sobre este ensino. Qual a sugestão que faço para a melhoria da NP? Ora bem, a sugestão, nós já referimos uma sugestão. Se bem se recordam, disse há pouco que uma das sugestões que nós entendemos que deve ser aplicada, e falo também por experiência própria, porque já tenho quase 15 anos de experiência nesta área, para além de ter feito o desenvolvimento dos estudos académicos nesta área, portanto, é mesmo a remissão de dias de pena através da formação. É um sinal claro que nós damos à população reclusa, que estamos a trabalhar, que estamos preocupados com as baixas competências que ela tem. Mas o facto de concluírem com aproveitamento os diversos ciclos de estudos deve ser ainda premiado, deve ser bonificado esse tempo em termos de redução de pena. É um sinal claro que nós damos aos reclusos. Mais um aspecto que eu não referi há pouco, que é o facto de se estar ainda no âmbito do CEP, estar-se ainda à espera de que seja publicada uma portaria, tal como já existiu até há coisa de uma década atrás, por exemplo, em que se premiava os reclusos quando terminavam um ciclo de formação. Premiava-se em termos monetários. Dava-se um prémio, o chamado prémio de formação. Portanto, isto está consignado no CEP, mas ainda essa portaria, segundo creio, e enfim, do conhecimento que tenho, mesmo com colegas noutros EPs, essa portaria está à espera de ser publicada. Portanto, isto são sinais claros que o poder político, não só, mas sobretudo a sociedade, dá à educação nas prisões de pessoas que, de certa forma, estão entregues ao sistema prisional, mas também ao sistema educativo. Nós, efetivamente, preocupámos-nos com a baixa, com estas qualificações reduzidas por parte da população prisional. Eu devo dizer que isto não é só, enfim, um aspecto ou algo que acontece só em Portugal. Também acontece lá fora. Também não nos podemos menosprezar relativamente aos nossos vizinhos europeus. Mas pronto. Mas, sobretudo, relativamente ao nosso país, nós poderíamos dar esse sinal claro que, efetivamente, queremos apostar. Portanto, eu volto a lançar o apelo. Por favor, pensem nesta questão e pensem, reparem, esta é uma medida que não custa. Não custa ao erário público a redução de dias de pena pela formação e pelo aproveitamento, pela conclusão dos cursos. Portanto, é uma medida que não custa, as condições estão criadas, as escolas já existem nos EPs, os professores já lecionam nos EPs, não é preciso recrutarem mais professores. Os professores já lá estão. E um professor tanto dá aulas a 5, como a 10, como a 15, como a 20 alunos numa mesma sala. Portanto, isto era uma medida clara nesse mesmo sentido. Relativamente à população prisional estrangeira, sim, efetivamente existem respostas educativas para a população estrangeira, nomeadamente, elas já estão consignadas no 451, no despacho conjunto 451/99, que eu referi há pouco, portanto, elas já estão, de certa forma, consignadas nesse despacho. Agora, atenção, portanto, esse público, portanto, essas respostas, de acordo com o despacho e também de acordo com o CEP, portanto, essas respostas, de certa forma, são dirigidas a reclusos que, à partida, estarão mais de um ano em situação de privação de liberdade. Não quer dizer que, e eu próprio já tive essa experiência, alguns reclusos estrangeiros, neste caso, que estejam à espera de ser repatriados, por exemplo, e que estejam em situação de reclusão, nós aceitamos nas nossas aulas e nós damos-lhes aulas, não lhes podemos certificar as competências, mas damos-lhes aulas também. Eles participam nas nossas aulas não só para aprenderem português, no meu caso para aprenderem língua estrangeira, mas noutros casos também para praticarem a matemática, as ciências, a cidadania, e já vou responder também ao Sr. Deputado do PSD. Portanto, estas respostas já estão, de certa forma, programadas, isto já está estabelecido, e até em letra de lei, portanto, não só no 451, como no próprio CEP. Julgo que respondi às perguntas da Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Passaria agora às questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Rodrigues, que pergunta qual é o impacto da pandemia no estudo que nós... Exatamente, no estudo. Ora bem, este estudo nós sentimos a necessidade de o realizar, e realizámos no ano passado,
entre os meses de maio e junho, e sentimos a necessidade de o realizar. Porquê? Porque, de certa forma, tal como aconteceu no ensino em meio livre, quer dizer, a pandemia quase que foi o céu que nos caiu em cima, quer dizer, se no meio livre, quer dizer, os professores tiveram, de certa forma, um fim de semana para se prepararem para o ensino online, se bem se recordam, isto aconteceu, portanto, as aulas foram suspensas presenciais numa sexta-feira, 13 de março, não é? E logo na segunda-feira seguinte os professores já estavam a lecionar online. Ou seja, tiveram um fim de semana para se prepararem para esta nova realidade. No caso dos estabelecimentos prisionais, isto não foi assim tão célere. Eu devo dizer que, em alguns casos, a resposta por parte das escolas associadas e por parte até dos próprios professores, mas, sobretudo, o entendimento e a articulação entre os estabelecimentos prisionais e as escolas associadas demorou, em alguns casos, quase 2 meses. E quando regressou esse ensino, ele regressou, tal como eu referi há bocado, numa modalidade assíncrona e, sobretudo, assente no suporte de papel. E eu chamo a atenção para isto. E o que ainda se verifica? Reparem, no suporte de papel não há interação professor-aluno. Aquilo que eu referi há pouco. Como é que funciona o suporte de papel? Portanto, eu dou um caso concreto. Nós, professores e equipas pedagógicas, vamos no início de uma semana, por exemplo, na próxima segunda-feira, entrega-se as atividades, os exercícios para os reclusos fazerem, portanto, vai-se entregar ao EP, e na semana seguinte nós vamos lá recolher. Nós vamos recolher aquilo que os reclusos fizeram e deixar as novas propostas de trabalho. Agora, não há interação. Não há aquela presença física, nem virtual por parte do professor. No caso, eu vou citar, por exemplo, no caso, uma língua estrangeira, por exemplo. Uma das componentes da avaliação é a oralidade. E o que é que nós estamos a testar? Nós estamos a testar a competência da escrita. Ou seja, para além de termos alterado os critérios de avaliação, e mesmo testando a competência da escrita, nunca chegamos a saber se efetivamente aquela ficha de trabalho, aquela proposta foi realizada por aquele indivíduo ou se por alguém a quem ele pediu ajuda. Nunca chegamos a saber, não é? Para além de não testarmos a competência oral. Portanto, isto é uma das peças do ensino assíncrono, em termos de recurso ao papel, não é? Perguntar-me-ão, mas então o que é que propõe? Propomos exatamente o mesmo que nas escolas no meio exterior. Mas há EPs onde está a funcionar o ensino online. Atenção. Por isso é que eu disse há pouco que na maior parte dos EPs há o recurso ao suporte de papel. Mas há EPs que já está a funcionar o ensino online, nomeadamente o estabelecimento prisional de Vila Real. Está a funcionar através do recurso às plataformas digitais. Portanto, isto não é algo em que, enfim, vamos ver como é que se faz. Talvez, quer dizer, a questão já não é se, nem é quando. A questão neste momento é como. E alguns EPs e algumas escolas associadas, tal como me referi agora, já ultrapassaram esta questão. A pouca participação eleitoral por parte dos reclusos, se existe algum conteúdo na área de competência-chave, na área de cidadania, sem dúvida. Portanto, existe. No caso não só dos cursos F básico como nível secundário, existe. No caso dos cursos F básico, portanto, eu estou-me a referir ao ensino não superior, existe, portanto, uma área de competência-chave que é a cidadania e a empregabilidade, onde estas questões da cidadania são retratadas. Eu posso dizer que portanto, as áreas de competência-chave são compostas por várias unidades de competência, ou seja, módulos, em que a questão da cidadania é altamente abordada. Portanto, não só a questão da cidadania, como os órgãos de soberania, por exemplo, são abordados. A questão da eleição, a questão da participação popular, isto é abordado. Agora, o que me pergunta efetivamente, se os reclusos participam nas eleições, eu devo dizer o seguinte: eles preparados estão. Agora, se participam ou não, isso é uma questão, com todo o respeito, mas que deverá colocar aos estabelecimentos prisionais e, no limite, à própria Direção-Geral. Já não nos compete a nós. Nós estamos lá para ver se eles efetivamente votam ou não. Portanto, preparados estão nesse sentido. Agora, se o fazem, pronto, isso já nos ultrapassa essa competência. A reincidência criminal
Se conhece algum estudo sobre dados... Exatamente. A reinserção social, portanto, a reincidência criminal. Ora bem, há estudos. Eu devo dizer, enfim, começando logo por responder diretamente, eu em Portugal não conheço. Não estou a dizer que não existem, eu não conheço. Conheço alguns estudos, sim, mas a nível internacional. Conheço alguns estudos, sim, da implicação da educação nas prisões em termos de reinserção social, sem dúvida. Existem e vários a nível internacional. Nós já chamamos a atenção para esses estudos. Inclusivamente, no dia 13 de outubro, que é quando se comemoram as recomendações do Conselho da Europa, foi quando elas foram adotadas em 1989, nós enviamos para todos os EPs, para todas as escolas associadas, universidades, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, Ensino Superior, etc. Enviamos um bookmark, portanto um marcador de livros, vezes 17. Porquê? Porque são 17 recomendações do Conselho, são 17 as recomendações do Conselho da Europa em relação à educação nas prisões. E compusemos, aliás, já as tínhamos traduzido para português e também as enviámos essa tradução, que consta no nosso site, enviámos essa tradução para os Ministérios da Tutela, Educação, Ensino Superior e Justiça, e pegamos nessas recomendações em cada uma e fizemos um bookmark, portanto um marcador de livros, e enviámos para todos os EPs. E o que é referido é a importância da educação nas prisões para a reinserção social. Isto é, reparem, é o objetivo primacial da educação nas prisões. Porque a educação nas prisões não acontece porque sim. A educação nas prisões acontece com um objetivo. E por isso é que existem as recomendações do Conselho da Europa, bem como as regras de Nelson Mandela, que são ainda mais antigas. Acontecem com um objetivo. E o objetivo é trabalhar para a reinserção. Esse é o objetivo da educação nas prisões. E tudo o que nos ajude em termos de reinserção é sempre por acréscimo. Estudos existem, repito, estudos existem em termos da importância da educação para a reinserção social. Existem, sim, sim. E está comprovado que, efetivamente, a educação, há estudos que comprovam isto que eu estou a dizer, que a educação contribui para a reinserção social. Há estudos que o comprovam. Em Portugal, sinceramente, eu desconheço, bem como os índices de reincidência criminal, eu desconheço, sinceramente. Mais uma questão que deverá ser colocada à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, ou no limite até ao próprio Ministério da Justiça. Sinceramente, portanto, nós desconhecemos em Portugal. Julgo ter respondido às vossas questões. Muito obrigada, Sr. Professor. Tenho uma interpelação à mesa. Faça favor, Sra. Deputada Joana Safra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu agradeço imenso a resposta bastante estruturada que o Sr. Professor nos deu às diferentes questões. Eu fiquei apenas com a curiosidade sobre uma delas, que não sei se me fiz entender bem, mas relativamente à oferta que o Sr. Professor acabou por densificar, por ser útil também para a nossa discussão, aquilo que nós pretendíamos saber é que reflexo é que tem a oferta na população prisional. Qual é que é a percepção da associação relativamente ao interesse dos reclusos na oferta que existe atualmente? Porque isto também nos permite fazer uma reflexão sobre se vale a pena mudar alguma coisa ou deixar tudo como está. E, portanto, a pergunta era se o Sr. Professor tiver a amabilidade de nos ajudar a refletir sobre este ponto, qual é que é a avaliação que faz do interesse dos reclusos na oferta existente. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Por uma questão de equidade, que eu julgo que a Sra. Deputada compreenderá, eu pergunto ao Sr. Deputado Pedro Rodrigues se há também alguma questão que gostaria de ver melhor clarificada, digamos assim, pedindo-lhe que dê nota disso para que eu depois lhe possa dar a palavra. E, no entretanto, passaria a palavra ao Sr. Professor para responder à questão colocada, para esclarecer a questão colocada pela Sra. Deputada. Faça favor, Sr. Professor. Muito bem. Relativamente ao interesse dos reclusos na oferta. Ora bem, os dados que eu apresentei há pouco, que são da própria Direção-Geral, dizem-nos que o interesse dos reclusos anda ali perto dos 40%, entre os 40% e 50%, em termos de participação na oferta.
na oferta, que advém do Ministério da Educação, em termos de ensino formal, vem como de outras, do CPJ, portanto, Centro Protocolar da Justiça, em termos de formação profissional, bem como de outras organizações que poderão, enfim, e que têm feito, têm promovido a oferta no âmbito de educação não formal, ou seja, aquela educação, aquele tipo de formação que não é certificado. Portanto, a oferta, portanto, o interesse rondará os 40%, 50% em termos de, e atenção agora, em termos de inscrição nesses mesmos cursos. Porque a taxa de conclusão não coincide com a inscrição. Atenção. E porquê? Porque muitos desses reclusos, ou muitos desses formandos, entretanto, saem em liberdade, são transferidos para outra EP, e têm problemas de saúde, morrem, por exemplo, e essa participação é interrompida. Portanto, nós nunca chegamos bem a saber qual é que é a decalagem, por assim dizer, e qual é que é, de certa forma a distância entre aqueles que se inscrevem e aqueles que terminam. Não é? Nós chegamos bem a saber. O que sabemos é a taxa de inscrição inicial. Ronda os 40%, 50%, dependendo dos EPs. Por experiência própria falo. Não é? Dependendo dos EPs. O interesse dos reclusos, lá está. Vamos lá ver. O recluso, da experiência que nós temos, o recluso vive o dia a dia. O recluso, portanto, vive com um somatório de contas, não é? De cálculos permanente. Ou seja, o que é que interessa ao recluso? É os 2/3 da pena. Não consegue, o meio da pena, não consegue os 2/3, não consegue os 2/3, a revisão de instância, não consegue a revisão de instância, que eles têm mais de 6 anos de cumprimento de pena, os 5/6 da pena, etc. O recluso vive a fazer contas, mas o recluso vive a pensar na próxima precária, se é cortada, se não é cortada, vive a pensar se por acaso for cortada ou nos 4 meses que ele tem de pedir a segunda precária, e entretanto, depois da liberdade condicional, se é cortada, se não é, ou seja, o recluso vive o dia a dia na prisão. Aliás, o próprio Goffman refere isto. Portanto, a prisão, portanto, faz do dia a dia. E o recluso tem que ter uma palavra imediata, tem que ter uma resposta imediata. O recluso não pode viver pensando que daqui por um ano ou daqui por um ano e meio vai ter qual uma benesse, que educação lhe vai dar uma benesse. Não, ele quer essa resposta imediata. E por isso é que nós dissemos há pouco, e eu referi há pouco, perdão, a redução de pena por participação na formação e por conclusão com aproveitamento de ciclos de estudos. Porquê? Porque ele aí vai saber X horas de participação na formação correspondem a X dias de redução de pena. Se eu completar, por exemplo, um curso do primeiro ciclo, do ensino básico, do segundo ciclo, vou ter mais ainda esta bonificação. Ou seja, eu daqui por 2 anos ou 3 anos, consoante o tempo de pena a cumprir, eu estou lá fora. E aí sim, e tenho a certeza absoluta que o interesse do recluso vai alterar. Tenho a certeza, tenho, e falo neste tenho, é um coletivo. Portanto, isto é o que os professores que lecionam nas prisões sabem. Porquê? Porque até à data, o recluso não tem, como é que eu ia dizer? Até à data, o que acontece é que essa benesse fica ao critério do TEP, do Tribunal de Execução de Penas. Eu já tive casos, estou a falar, enfim, experiência própria, de reclusos que completaram, por exemplo, um ciclo de formação e que veem uma precária cortada. E depois chegam à nossa beira e dizem: o que é que eu ando a fazer na escola? É para isto? O meu esforço não é recompensado? Então como é? O que é que eu ando aqui a fazer? Eu desisto, eu não quero saber da escola para mais nada. Porque reparem, e a professora Carolina Leite já referiu isto, enfim, em 1989, na sua tese de mestrado, e eu refiro também, que é o seguinte: a escola é algo em que o recluso tem uma oportunidade de dizer quero ou não quero. Não é algo que lhe é imposto. A sua participação é opcional. Ele é que decide se quer participar ou não. E quando qualquer coisa lhe corre mal, ele vinga-se na escola. Não vou mais à escola. E a partir do momento que diz que não vai mais à escola e que o diz em frente aos colegas, ele nunca mais põe os pés na escola. Porque aí já não pode dar parte de farto. E desiste. Porquê? Porque não tem este reconhecimento, não tem este sinal de que o sistema está com ele e que o sistema o vai ajudar. Ele desiste. Porque já é alguém com uma fraca automotivação. Com fraca autoestima.
E se não somos nós, professores, a segurá-los e a dar-lhes aquela autoestima de que eles tanto precisam, muitos deles vêm à escola para saírem das celas, por exemplo. Muitos deles vêm à escola para falarem connosco. E às vezes estão lá e nem querem falar dos conteúdos, eles querem falar connosco, querem desabafar. Portanto, era este sinal que era importante. E eu volto a referir. Não custa dinheiro. As escolas dos EPs estão criadas, os recursos humanos estão lá. Era este sinal que o Governo, e não só, e que a sociedade civil, e que o Estado português poderia dar. Não sei se respondi à sua pergunta, espero bem que sim. Muito obrigada, Sr. Professor. A senhora deputada diz que sim. Tenho que lhe transmitir a informação, uma vez que tantas as circunstâncias não nos encontramos no mesmo espaço como é usual fazermos estas audições. Sr. Professor, antes de dar por terminada esta audição, perguntava-lhe se será possível fazer chegar aos serviços de apoio à subcomissão a apresentação que nos fez, porque atendendo à densidade do seu conteúdo, não foi fácil, aliás, foi impossível anotar todo o seu conteúdo, e julgo que é um documento que será de muito interesse para as senhoras e para os senhores deputados. Portanto, deixava-lhe aqui este pedido, caso possa aceder. E despedia-me agradecendo mais uma vez, em nome das senhoras e dos senhores deputados que integram esta subcomissão, a sua disponibilidade para estar aqui, mas também a enorme utilidade do contributo que trouxe aos nossos trabalhos, tendo-nos ajudado, sem dúvida nenhuma, a compreender melhor aquela que é uma dimensão muito importante do cumprimento de penas em estabelecimento prisional e, por essa via, uma dimensão muito importante do trabalho de reinserção. E, portanto, agradeço-lhe, em nome de todas as senhoras e dos senhores deputados, a sua presença, renovando os meus votos de bom ano. Às senhoras e aos senhores deputados, pedia-lhes só mais 2 minutos para podermos tratar de um assunto logístico que se prende com os trabalhos da Comissão nos próximos dias. Muito obrigada.